Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. E hoje eu estou com um amigo meu, pastor Leandro, que está nos visitando aqui em Curitiba. Ele que é da Igreja Batista Amoreira de Campinas. Seja muito bem-vindo, pastor Leandro. Pastor Lucas, uma honra estar aqui. Muito obrigado pela recepção, pela receptividade. Eu já estou maravilhado em menos de 24 horas aqui com vocês, de toda essa estrutura, toda a beleza, tudo aquilo que Deus tem feito através de vocês. Imagina, a gente também quer aprender com você um pouco mais aí também, né? E o pastor Leandro veio passar quase uma semana, né? Alguns dias aqui em Curitiba, até para a gente poder conversar, falar sobre o ministério, conhecer um pouco da estrutura da igreja, para dar umas ideias novas também, tanto para ele quanto para mim também nesse processo. Mas, além disso, aproveitando essa viagem dele, a gente já aproveitou para gravar um podcast, já nosso convidado aí, né? Já que ele já veio, então já tem que gravar. Ó a responsa aí. Não tem jeito. E eu queria conversar com o pastor Leandro e com você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui hoje, sobre esse tema de evangelismo. Né? Entre os desafios e alguns processos que o pastor Leandro também tem vivido na própria igreja local, né? E esse entendimento. Né? E o que você tem vivido, o que você pode falar um pouquinho para a gente aí com relação a esse tema, pastor? É um tema que arde o meu coração. Eu sou extremamente apaixonado por evangelismo. Eu, desde sempre, era aquele sonhador que me imaginava um super-herói. E sempre através do evangelho, sabe? Através da palavra. E graças a Deus, eu creio que mediante a tantas coisas que a gente vive hoje no ministério, a gente conseguir permanecer nessa linha de evangelizar, de dar continuidade e de formar pessoas para o evangelismo, eu acho que isso é essencial. Eu tenho vivido hoje um tempo onde a nossa igreja é uma igreja também com uma estrutura grande, onde parte do meu ministério hoje eu tenho que cuidar dos crentes, mas eu não me conformo de ficar cuidando dos crentes. Eu quero cuidar de novas pessoas, eu quero trazer novas pessoas. E eu vi que o meu ministério acabou sendo um pouco sugado por isso, e aí Deus me deu uma estratégia de formar pessoas para evangelizar, transmitir essa paixão por pessoas para outras pessoas. Tanto os que estavam mais tempo na igreja como os que estão chegando agora também. Exatamente, isso é muito legal, porque hoje eu tenho o meu líder de evangelismo é um membro mais antigo que eu da igreja. Eu estou há 21 anos na igreja, ele está há mais tempo que eu, e ele não fazia nada na igreja. Nossa! E ele era um segurança da igreja, e eu passava por ele e falava, cara, você não tem cara de segurança não, você tem cara de quem vai receber pessoas, de quem vai cuidar de pessoas. Ô pastor. E aí numa pregação, eu terminei um culto de domingo, terminou o culto, ele veio a mim e falou, pastor, eu preciso falar com o senhor. Não, vamos conversar. Eu quero isso que você tem. Ele falou assim para mim, eu falei assim, cara, você precisa entregar teu coração total a Jesus e servir Jesus naquilo que ele te pede, que é ganhar pessoas. Não estava ali colocando em xeque o Ministério de Segurança, mas eu via potencial nele para poder dar continuidade àquilo que eu não conseguia. E hoje o nome dele também é Leandro, a gente chama ele de Leandrinho, e ele hoje é o responsável na parte de evangelismo hoje, partindo para já um evangelismo geral da igreja. Então nós entramos numa primeira etapa de despertamento. Então eu fiz num acampamento, nos retiros, comecei a despertar esse interesse pela pregação fora da igreja. E aí nasceu ele. Nós começamos com um projeto num hospital, o maior hospital de rede pública hoje de Campinas. E lá ele começou o trabalho, eu com ele. E daqui a pouco eu comecei a aprender com ele, porque ele se tornou o especialista ali em evangelizar na porta de hospital. É um hospital enorme, a gente, em uma hora ali, você aborda 400, 300 pessoas. Muita gente então, mesmo. Muita gente. E lá nós montamos uma estratégia, as pessoas às vezes vão para o hospital 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, saem de lá às vezes 8 horas da noite. Aí nós levamos chá com bolacha, distribuíamos o chá com bolacha ali e abordávamos as pessoas. Sabíamos que elas já estavam num momento de sensibilidade grande, né? Por conta da situação. Oferecemos o chá com bolacha ali e depois entrávamos. Por que você está aqui?
podemos orar por você, podemos... E ali nós começamos a resgatar e se evangelizar da nossa igreja. Nosso último trabalho que nós fizemos aí, nós fizemos um município próximo de Campinas, ali de Sumaré, e nós praticamente invadimos Sumaré com mais de 300 pessoas, envolvendo toda a igreja. Então eu fico muito feliz de poder transmitir isso e de inflamar isso também no coração dos jovens, né? Não, com certeza. E nesse trabalho nos hospitais, além da oração, da comida, vocês chegam a deixar algum material com o pessoal também? Não? Sim, nós fizemos algumas etapas. Uma das etapas nós presenteávamos as pessoas com Bíblia. Outra etapa a gente levava alguns livretinhos, algumas mensagens, às vezes até um flyerzinho. Então tem uma variaçãozinha. O nosso pastor é escritor também, às vezes a gente presenteia com um livro. Legal. E a gente também fica tentando medir o resultado. Porque às vezes você vai lá, você só gasta e a pessoa não importa. Então, o que realmente importava? Então, nós fizemos uma etapa com Bíblia, outra etapa com Novo Testamento, outra etapa com flyer, etapa com um livro e mensurávamos isso. Sim, sim. Fazendo dessa forma. E a juventude entrou forte nesse projeto. Entrou, nós chegamos a ter escalas, né, de grupos de evangelismo ali. E acho que um dos maiores resultados foi ver o capelão do hospital nos pedir para trabalharmos em outros hospitais, que fazia parte da rede deles. Você vê o impacto que estava gerando também, né? E um outro impacto muito interessante eram os funcionários de lá. Os funcionários, teve um período que nós não pudemos ir, os funcionários entraram em contato com a igreja pedindo para que fôssemos lá. Que é aquele papo, né? Quando vocês vêm, a gente se sente bem. Tô precisando de uma oração aqui também. Tô precisando de uma oração. Não, aconteceu muito das pessoas chorarem ali nos momentos de oração. E você vê o jovem que falava, Deus só usa o pastor, Deus só usa o pastor. Aí ele ali, na linha de frente, sendo usado por Deus, isso tendo experiências com ele, né? Foi muito marcante. É muito interessante porque existem diversos métodos de evangelismo, né? E lógico que preparando os jovens para evangelizar, você usa alguns desses métodos, né? Por exemplo, o caminho de Romanos, ele poder lembrar do plano da salvação. Alguns vão já usar João 3,16 ou tantos outros métodos, e todos eles são válidos, na verdade, né? Mas veja que muita gente às vezes fica tão, e jovem principalmente, meio estagnado, engessado, assim, né? Não só no método, mas às vezes no receio, no medo de ser mais ousado no espírito também. E é interessante porque uma das coisas que eu vejo que as pessoas não rejeitam é a oração. Exatamente. Então, se eu chegar a convidar alguém para vir na igreja, poucas pessoas aceitariam logo de primeira sem te conhecer, né? Ou até para conversar, às vezes puxar papo, também não é fácil dependendo da situação, né? Mesmo no hospital, com as pessoas fragilizadas, às vezes a pessoa está mais sentida, não quer conversar. Mas eu vejo que se você chega para essa pessoa, não só fragilizado, mas qualquer pessoa, até alguém na rua, e você falar se você pode orar por ela, no Brasil, pelo menos, dificilmente você vai ser rejeitado, né? Exatamente. Isso foi uma estratégia que eu digo que Deus trabalhou no meu coração, porque eu via o campineiro, ele é bem particular, né? Ele tem algumas... E analisando, eu sou campineiro, então não falo... analisando um pouquinho o nosso perfil, eu pensava sempre assim, nós precisamos derrubar a primeira barreira. Porque a palavra, ela é eficiente, ela é suficiente e ela vai provocar mudança. Então, temos que derrubar a barreira. Derrubamos a barreira, vamos ver o caminho. E aí vem oração. Ninguém rejeita a oração. Para você ter ideia, o primeiro dia, eles estavam todos inseguros, né? Nós fomos a primeira vez. Eu falei, fica tranquilo, se acontecer de alguém rejeitar alguma coisa, chama para mim. Eu vou ficar ali perto de vocês me chamam. E foi muito legal porque eu falei, vocês não vão encontrar ninguém que vai falar, não quero e tudo mais. E aí veio um garoto e falou, pastor, eu preciso de ajuda. Tranquilo, eu tenho um muçulmano ali, não tá querendo... Tá tendo algumas dúvidas, eu virei pra ele, um muçulmano, cara, em Campinas, no hospital, um muçulmano. E no primeiro dia nós nos deparamos com um muçulmano, e mesmo ele aceitou, não, pode orar, eu não era brasileiro, pode orar, eu aceito, tudo bem e tal. Então você vê que não existe essa barreira mesmo. E até levanta um outro ponto, Lucas, porque... é difícil hoje quem não conheça Jesus. É difícil hoje quem não escutou falar, né? Quem não escutou falar e quem não frequentou uma igreja evangélica. Que seja 2 domingos. Ele já foi. E foi uma coisa que eu também desenvolvi ali, vamos dizer assim, de estratégia, que era o quê? Nós precisamos entender que é um evangelismo a partir de um ponto. Porque conhecer Jesus a maioria das pessoas já conhece. Não querem segui-lo. Então vamos partir daí. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. E também aquela cultura
evangélica a gente só sabe pregar para católico, né? Então eu peguei esses elementos e comecei a trabalhar a partir desse ponto com eles. Praticamente você não precisa mais descatolizar para depois pregar o evangelho, porque as pessoas já partiram, já conhecem o nosso Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então vamos partir daí. E aí o nosso apelo lá é o ser discípulo. A missão da igreja é ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, você quer ser um verdadeiro discípulo? E a partir do sim das pessoas, aceitei a oração, aceitei ouvir falar um pouquinho, aceitei o convite para ir com vocês, ou até mesmo o convite de você me passa seu contato, e aí eu falo com você durante a semana. Claro. E muito a gente se ganha ali. Eu falava, é a primeira semente. Sim. A primeira etapa, o desafio, derrubar a barreira. Aceitou a oração? Vamos tentar ali criar um vínculo, que é o nosso processinho ali. Então derrubei a barreira, fiz a oração, criei um vínculo. Neste vínculo eu tenho que gerar confiança e aí tentar despertar o convite à pessoa a ir à igreja. Sim. E ali a gente... Mas muitas pessoas aconteceram da gente orientá-la a ir em outra igreja do bairro, pessoa de outra próximo cidade. Da casa, claro. É mais hospital, que tem gente que vem tratar em Campinas, é da região, né, também. Exatamente. Então é muito comum, né? E isso também foi um trabalhar na nossa mente. Porque muitas vezes pra gente o evangelizar é trazer pra igreja. Na verdade, a gente não evangeliza, a gente faz convite para vir para a igreja. E tentei quebrar essa barreira também. A gente percebe que aí na igreja tem muito jovem que era assim, né? A ideia dele de evangelismo eu preciso convidar os meus amigos, meus parentes para vir na igreja. Exatamente. Mas eles vou trazer ele no culto, que eu sei que tem aquele pastor que é mais evangelista, Isso. que faz aquele apelo. Isso. E aí eu sei que vai dar certo. Exatamente. Só que aí o cara trazia e muitas vezes não acontecia daquele jeito que ele esperava, então ele se frustrava, desanimava. Mas assim, se você por um outro caminho orar, convidar para vir na igreja, convidar para participar do grupo pequeno, da célula, isso tudo faz parte também desse processo. Mas eu acho que às vezes o jovem engessa num único formato. Não, tem que ser no culto, às vezes pela própria experiência, às vezes porque ele tem visto acontecer com outras pessoas. Mas ele esquece que a conversão de alguém ele é um processo. Um processo. E aí, às vezes, a primeira barreira é exatamente essa, de o cara aceitar uma oração. Ele aceitar participar de uma célula. Ele começar a vir no culto, mas não necessariamente já no primeiro acabar se convertendo. Pode acontecer, mas não é uma regra também, né? Eu faço muito casamento aqui na igreja e é muito interessante porque quando eu chego nos lugares onde o casal é recém-convertido, está aqui na igreja há pouco tempo, poucos familiares são da igreja ou me conhecem até, né? E aí agora, recente, fiz alguns casamentos, você chega no lugar, o pessoal fica te olhando meio torto. Não quer te ouvir, né? Vem você com uma Bíblia lá branca, né? Que a gente dá de presente aqui. E não quer puxar papo, nada. E fica meio assim. Eu já sei que é assim mesmo, né? Fico quietinho, vou lá, faço o casamento, faço a mensagem. E o pessoal vem, nossa, pastor, que bênção, que palavra, não sei o quê. O tempo, né? O tempo. Muita gente elogia o tempo, foi rapidinho. Que antigamente fazia esse casamento de 3 horas. Não dá, é muito tempo. Eu faço 15, 20 minutos normalmente as mensagens, né? Mas muito interessante porque até nesse último final de semana, algumas das pessoas falaram assim, nossa, pastor, você falou, foi tão bom que você falou, fez bem pra mim, que eu quero conhecer a sua igreja. Exatamente. E ele nem é de igreja, né? O cara que veio me procurar. Então, algumas barreiras, a gente aproveitar as oportunidades. Para nós, né? Eu fazendo muitos casamentos, eu vejo o casamento como uma oportunidade de pregar o evangelho também, né? No caso de um jovem, vai ser estar na faculdade, estar no seu trabalho, na sua vizinhança. Quais são as ações que a gente pode trazer que possam quebrar algumas barreiras, né? Por exemplo, às vezes para trabalhar com alguns vizinhos, né, e tentar aproximar um pouco mais, é chamar para jantar em casa. Exato. É levar uma comida, entregar um presente, né, fazer uma oração, e aí você vai sentindo como as coisas vão acontecendo. Mas quebrar um pouco aquela ideia imediatista de evangelização, que ela tem que ser encontrei, preguei, se converteu, próximo, e próximo, e próximo, e próximo. Que não é assim que funciona. Você criar um vínculo e a pessoa se aproximar e você investir a tua vida na vida da pessoa, né? E ajudá-la a conhecer mais sobre Jesus, a entender, tirar as dúvidas, porque senão fica um negócio muito vazio, né, pastor? Muito vazio, e eu acho que isso o nosso trabalhar lá foi exatamente... Eu não estava engessando somente um processo evangelístico. Eu estava engessando Deus. Sim. Porque eu estamos vivendo um tempo em que Deus só salva desse jeito. Então eu vim aqui na PIB e aí eu falo, eu tenho que usar o que a PIB está usando porque está dando certo. Ou então, pensando num jovem que vem num culto aqui ou lá, ele está terceirizando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar porque daí o pastor vai converter o meu amigo. Exatamente. E primeiro que pastor nenhum converte ninguém. Isso é o Espírito Santo, né? É o papel do Espírito Santo. Exato. Mas, brincadeiras à parte... Sim.
a gente trazer a responsabilidade para nós, como sacerdotes, né? Todos Exato, nós, na verdade, né? exato. Somos desse sacerdócio universal, e de você poder pregar a palavra, orar com as pessoas, fazer essa abertura. Lógico, se algum pastor em algum culto, alguma igreja participar desse processo, glória a Deus, mas não necessariamente engessar nesse formato, né? Não. E eu trabalhei muito isso, essa questão do engessar Deus. Então era meio chocante, porque fala, não, você está colocando Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Deus não é isso. Deus, ele pode agir o que ele quiser, da forma que ele quiser. E aí criou uma convicção. Porque acho que nem em Campinas, nem em Curitiba acontece isso. Pastor, você precisa evangelizar o meu amigo, né? Não sou eu. Eu tenho acesso a algumas pessoas, Deus me colocou num lugar para ter acesso a algumas pessoas. Deus está te levando para outros lugares e você alcança as pessoas que eu não alcanço. Sim. E se você está lá e eu não estou, é porque Deus quer usar você. Então, a partir desse desenvolvimento, desses treinamentos, as pessoas começaram a ter mais convicção. Sim. E hoje eu já tenho muito zap ali dizendo assim, pastor, hoje eu tive a oportunidade de pregar a palavra. Já contando a experiência, não pedindo ajuda simplesmente. Contando a experiência. Né? Mas é interessante como você falou, porque aqui na igreja a gente usa uma frase que não está na Bíblia, mas é muito profética. Quem inventa, aguenta. Né? Então, se o cara está lá e está entendendo, né, num linguajar mais popular, um ciricutico, né, uma incomodação ali, né? A gente entende do espírito direcionando a pessoa. Não para ele terceirizar, não, então agora vou chamar o missionário, o pastor, o evangelista, sei lá quem, o meu líder, meu amigo. Falei, não, cara, Deus falando com você. Contigo. A resposta é tua, vai lá e faz. A gente vai dar todo treinamento, preparo, né, e tudo mais que a gente puder, capacitação. Mas vai lá, cara, para de querer terceirizar, né? Porque a gente fica terceirizando a obra de Deus. Exatamente. Quando a gente tem que fazer parte dessa obra também, né? Exatamente. Lá nós trabalhamos um pouquinho o chamado de Davi enfrentando Golias. Ele falou, olha, todo mundo viu o problema. E Davi, quando viu o problema, ele foi para resolver o problema. Então, ele entrou na história porque ele quis resolver o problema. E ele viveu o milagre de tacar a pedra num gigante porque ele quis resolver o problema. Você quer viver milagres? Os jovens levantam as duas mãos. Tá a fila aqui, né? E Deus opera o milagre você indo. Então, se você quer orar pelos enfermos e eles serem curados, vá. Você quer ver as pessoas se convertendo porque Deus usou sua vida? Vá. É o ide. O Espírito Santo não age no meu quarto para salvar multidões. Embora tenha a questão do buscar tudo, claro. Mas o Espírito Santo age no ide. Vão por todo mundo, peguem em serpentes. É lá no campo que o Espírito Santo manifesta. E foi isso que a gente tem vivido lá. Porque você é discípulo indo e você vem na igreja para se capacitar, para se abastecer. Claro. Agora, o manifestar Deus é lá fora. Você manifesta Deus e Deus se manifesta através de você. E isso tem sido lindo, porque muitos orando por pessoas enfermas, situações de luto ali na porta do hospital, em que Deus usa a pessoa para tratar, e o simples fato de abraçar a pessoa no momento que ela está ali angustiada, o fato de não ter medo da enfermidade, ainda mais esse tempo que a gente vive, que as pessoas têm medo da enfermidade. Não, vem cá, eu tô com febre, vem cá, me dá um abraço. E de repente a pessoa, depois que largou, fala assim, eu tô me sentindo bem. Eu já não estou mais quente. Aconteceu muito isso. E você vê pessoa com 1 ano de convertido, 10 anos de convertido, 20 anos de convertido, 25 anos de convertido, vivendo experiências assim. Amém. Muito Nossa, legal. Muito, muito bonito. E na verdade, sim, para o jovem hoje, né, que está nos ouvindo aí, adulto, qualquer faixa etária, né? Para a pessoa sair da inércia e voltar a evangelizar, tem que enfrentar os gigantes, né? Tem que enfrentar. E a gente, para nós, ele parece um gigante, mas para Deus não é nada, né? Não é nada. A gente tem que mudar um pouco a referência e olhar pelos olhos da fé, né? Do mesmo jeito que a gente olha para o gigante, para nós é gigante, para nós é um desafio evangelizar a minha família, evangelizar alguém que é difícil, que é assim ou é assado, mas Deus continua dando as estratégias e uma muito boa é realmente a questão da oração. E voltando a falar com esse jovem que nos escuta, é exatamente isso. Os irmãos de Davi tiveram a oportunidade de derrubar o gigante, mas não quiseram. O exército de Israel teve a oportunidade de derrubar o gigante, mas não quiseram. Davi disse, quem é esse incircunciso que está desafiando o Senhor dos Exércitos? Sim, ele sabia quem Deus era. É esse Deus que cura, é esse Deus que ressuscita mortos, é esse Deus que salva, é esse Deus que liberta o viciado, é esse Deus que liberta o cativo, é esse Deus que eu sirvo. Então, se eu sirvo, eu posso manifestar ele. E aí você provoca o jovem aí, cumprindo aquilo que nós devemos fazer como igreja. Amém. E ir por todo mundo. Né? E às vezes pergunta, pastor, mas a minha área, qual vai ser e tal? Olha,
Lugar tem um monte para servir, gente, não tem problema. Mas o que Deus está te falando? Qual que é uma área que arde mais no teu coração? Às vezes vai ser uma capelania hospitalar, estudantil, universitária, prisional. Às vezes é a questão familiar, são os vizinhos. Sim. E vai entendendo cada um esse momento da vida também, né? Exatamente. E acho que é importante todo crente ter essa consciência. Que todos são chamados para evangelizar. Sim. Todos são chamados para evangelizar. Eu posso evangelizar tocando, eu posso evangelizar fazendo uma capelania mais específico de evangelismo, mas eu posso evangelizar na recepção da igreja. Quantos visitantes vêm na igreja que não estão firmados? Com uma boa recepção, a pessoa sentir bem, já faz toda a diferença para quando ele vai chegar e participar do culto, né? Exatamente. E principalmente a gente entender que precisamos ter essa missão fora da igreja, né? Exercer essa função, esse sacerdócio fora da igreja, porque Deus não coloca ninguém do nosso lado por uma acaso. Essa pessoa precisa, e como as pessoas precisam da nossa palavra, do nosso apontamento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai para o Pai, ou ninguém vai para o céu, uma linguagem que quem não está na igreja gosta mais, né? Ninguém vai para o céu senão por Jesus. E se nós, pequenos cristos, não manifestarmos isso, quem vai manifestar? Sim. Porque o Espírita está falando que todos os caminhos levam a Deus e que esse Jesus também é bom, é perfeito, mas não é a verdade. E tantos outros, né? Falando tantas coisas, né? Nesse sentido. Então, não. Jesus é o caminho. Eu sei, eu experimentei e eu preciso ajudá-lo a entender. E é um tempo difícil, porque a gente às vezes está tendo o mimimi, né? Eu não posso apontar, eu não posso isso. Não, mas nós temos que ter a convicção de falar. E essa convicção começa a nascer dentro do peito daquele que quer evangelizar. Porque se você quer ter mais fé, vai para o campo para você ver a sua fé sendo testada. Eu brincava com eles, falava, eu descobri a fórmula para fazer você orar, para fazer você ler a Bíblia. Pastor, qual que é? Evangelismo. Vai para fora. Põe na fogueira. Põe na fogueira que você vai aprender. É formado no fogo exatamente, mesmo. É refinado e formado no fogo. Então aqui a gente coloca para pregar, para ir nos campos, congregação, para ajudar. E aí o pessoal fica mais crente, né? Começa a buscar mais, não falha com o devocional. Acorda de madrugada para orar. Mas é verdade, porque senão fica muito acomodado também, exatamente. Né? Aí o cara vai ler João, vai ler Mateus e vai aprendendo. E eu tenho visto isso. E afinal de contas, né? Na frente do gigante tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Se não tiver fé, não aguenta, né? Vai ficar escondidinho igual o resto do exército inteiro, né? Todo mundo fala, eu gostaria de derrubar o gigante. Então, mas para derrubar o gigante você tem que lutar contra ele. Tem que estar na frente dele e preparado tem também, né? Tem que estar. Então, esse trabalhar de Deus, essa disponibilidade que o jovem dá, eu brinco sempre que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por causa de quê? E analisando o perfil, eu tento procurar o que Davi... E eu penso sempre que o que chamava a atenção de Deus nas atitudes de Davi era a iniciativa. Você vê, ele compra o campo de Araúna sem Deus pedir. Ele fala que vai ter a matéria-prima para o templo sem Deus pedir. Ele enfrenta o gigante sem Deus pedir. Então, será que não é necessário a gente ter atitudes agradáveis a Deus tendo a iniciativa? Partindo do nosso coração, eu quero evangelizar meu amigo, eu quero evangelizar meu pai, eu quero evangelizar... Mas Deus te pediu? Eu quero. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que isso faz parte da missão também. Faz parte da missão. Amém. Pastor Leandro, obrigado aí por esse tempo, a gente falando, dava para ir muito mais longe ainda falando sobre esse tema, né? Mas encerrando aqui esse programa, obrigado por estar conosco aqui, participando desse tempo, que Deus te abençoe muito. Amém, eu fico muito feliz, muito grato mesmo, e que esse tempo possa surgir dessa palavra aí, o encorajamento para que muitos possam cumprir o ID. E ousadia do Espírito aí para a galera toda, né? Amém. Obrigado, galera aí, a gente se vê no próximo OneCast. Valeu.